Volta à casa do Senhor, amém? Então, irmãs, hoje nós vamos ler Isaías 30, versículo 18. Vamos lá. Aqui, a Sociedade Bíblica colocou como tema promessas consoladoras para Sião. Então, vamos ler o que o Senhor tem a nos falar hoje. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, e ouvindo, lhes responderá. Embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês o verão com os seus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra, dizendo: este é o caminho, andem nele. Amém? Então, nessa manhã, eu quero que vocês fiquem, como é que eu posso te dizer, atentas a esse versículo 21, eu vou repetir ele, fala assim: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês o quê? Palavra, dizendo o quê? Este é o caminho, andem nele. Isso, irmãs, ficou no meu coração. Quando eu estava fazendo o meu devocional ontem, e falando com o Senhor e conversando com Deus, Ele me deu essa palavra, e Ele falou para mim isso: vocês precisam estar atentos ao que eu estou falando através da minha palavra. E, irmãs, aqui fala assim, que durante a nossa caminhada cristã, nós podemos nos desviar do caminho. Às vezes, a gente pode achar que está andando no caminho e a gente já está indo para a direita, às vezes a gente já pode estar indo para a esquerda e a gente nem percebe isso. Mas nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Essa voz é que vai fazer com que a gente saiba que caminho a gente tem que tomar. Essa voz que vai dizer exatamente para a gente: esse é o caminho. E nós sabemos quem é o caminho na nossa vida. Nosso caminho se chama Jesus Cristo. E a gente precisa estar atento nisso. E eu orando a Deus, eu falando com Deus, e Deus começou a me incomodar a respeito disso. E ele falou para mim: Adriana, você precisa me ouvir para seguir o meu caminho, para você não se desviar dele, porque o dia a dia faz com que a gente acabe trilhando caminhos que não são o caminho dele. Amém? Então, eu gostaria que vocês sentassem um pouco, porque é uma coisa que Deus ontem me incomodou demais, principalmente depois do culto que nós tivemos no domingo. Eu peço até que quem não assistiu, quem não veio ao culto domingo de manhã, assista depois no YouTube a palavra, porque foi direcionada para nós mulheres. E quando eu fui para casa, aquela palavra ficou remoendo na minha cabeça e Deus começou a falar comigo, né? E quantas são as vezes que a gente chega até a casa de Deus, mas a nossa mente, ela está cheia de coisa. A nossa mente é o tempo todo sendo bombardeada, é o tempo todo pensamentos querendo
pegar o primeiro lugar, a nossa atenção. E às vezes a gente chega aqui, as palavras são proferidas e bate e volta, porque não consegue entrar, a palavra não consegue entrar. E aí, Deus começou a falar comigo, que às vezes, a voz que a gente vai ouvir é a voz do medo. A voz do medo tem entrado na nossa vida e a gente tem, às vezes, deixado essa voz dominar a nossa mente. E Deus falou, como Ele falou aqui, ouvirão atrás de vocês. Deus vai falar e a gente precisa ouvir, só que às vezes a voz do medo não nos impede de não ouvirmos a voz de Deus. A gente começa a nos paralisar, essa voz começa a dizer para você assim: vai para a igreja hoje? Ah, muito perigoso. Você pode ser assaltada, pode acontecer um acidente, a chuva pode cair e não sei o quê. Ou a voz do medo começa assim para você: olha, aquele exame que você fez, aquilo ali vai dar um câncer, aquele exame que você fez vai te levar para o teu fim. Ou então você fica em casa assim: o que vai ser dos meus filhos? Meus filhos estão no mundo, o que vai acontecer com eles? E aquilo começa a entrar na nossa mente e a gente começa a ficar com medo. Então Deus começou a falar comigo assim: vocês precisam calar a voz do medo na mente de vocês, vocês precisam crer na minha palavra. Outra voz também, que às vezes vem sobre nós, é a voz do mundo, com as suas narrativas, que são na verdade mentiras, e vai começando a falar assim para você: olha, você está velha, e você não tem mais lugar nessa sociedade, e para você ter lugar na sociedade, você precisa se vestir assim. Se vestir assim, toda com uma roupa assim coberta, não é legal. Legal é você mostrar seus peitos, legal é você mostrar suas pernas, legal. E aí a gente começa a ouvir essa voz e a gente começa a achar que aquilo ali é o que Deus quer para a gente. E a gente sabe que não é isso, né? Então essa voz do medo vem, a voz do mundo vem, a voz das pessoas à nossa volta. Às vezes tem mulheres aqui que tem pessoas dentro de casa que só faltam chegar e botar você assim, abaixo de zero. Seja com uma palavra, você fala assim: eu vou me inscrever, eu vou entrar para fazer um exercício. Para quê? Não adianta nada você fazer esse exercício. Você vai melhorar, você vai continuar do jeito que você está. Ou então você fala assim: eu vou começar a estudar. Estudar para quê? Nessa sua idade vai estudar. Então, a gente sofre com muitas vozes que vêm para calar a voz do Espírito Santo. E ainda chega também a voz do inimigo, que vem para quê? Para trazer dúvidas. O inimigo, ele é um mestre em trazer dúvidas ao nosso coração e para a gente questionar a voz de Deus. Quantas são as vezes que às vezes Deus fala com a gente e a gente duvida? Deus fala para você: farei infinitamente mais. Você: será mesmo? Aí Deus fala: estarei contigo, não sei o que. Você não consegue ouvir essa voz, você vai orar e você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Por que você não consegue mais ouvir a voz de Deus? Porque à sua volta várias vozes estão tentando dominar a sua mente. E eu li um livro da Joyce Meyer na época, e falava que a mente é ali que se trava a maior batalha. A maior batalha. E você saiba de uma coisa: quando você entra por essas portas da casa de Deus, que você vai ouvir a palavra de Deus, o inimigo, ele vai fazer de tudo para você se distrair. Ele vai fazer de tudo. Ele vai começar a te lembrar da roupa que você deixou lá, que vai chover e você não fechou a janela, ou que a comida ficou queimada. Sabe, ele vai te lembrar de tudo para te tirar do principal, que é ouvir a voz de Deus. E o Senhor começou a falar muito com isso comigo. E Ele vem falando: Adriana, que voz as minhas mulheres estão ouvindo? Que voz?
Fale para elas, elas precisam ouvir a minha voz. Você precisa ouvir a minha voz, porque eu me coloco na posição também, de que eu preciso estar sempre ligada com o Senhor. E eu tenho duas perguntas para vocês aqui hoje. Quem crê aqui, que as palavras desse púlpito, que são faladas aqui nesse púlpito, vêm do Senhor? Levanta a mão. Creio que todo mundo crê nisso. Quem crê que o pastor André foi colocado aqui por Deus, como o anjo dessa igreja, para passar essa palavra para vocês? Então, irmãs, quando chegou no domingo, o Senhor tratou aqui sobre mulheres cristãs. Qual é o papel da mulher cristã? Do respeito que a mulher cristã precisa ter pelo seu marido, no caso as casadas. Nós mulheres, nós precisamos vigiar em todo o tempo, porque dentro das nossas casas, se a gente bobear, a gente está tomando o lugar do nosso marido. Se a gente deixar, a gente já está fazendo não só a nossa parte, como até a parte deles. A gente não pode, não é esse o plano de Deus. Não é o plano de Deus que a mulher mande e domine nada. O plano de Deus é que a gente seja auxiliadora idônea do marido. Foi para isso que o Senhor nos criou, essa é a nossa função. A nossa função é adornar o nosso lar com amor, tratar bem os nossos filhos, cuidar deles. Os filhos são herança do Senhor. Vocês não sabem o quanto eu lutava, falava com Deus, Senhor, mas no início, quando eu tive a Raquel, eu falava, Senhor, mas eu não tenho capacidade para ensinar. Me ensina como ensinar minha filha. Me ensina ela a ser uma mulher de Deus. E Deus foi dia a dia me ensinando. Deus foi misericordioso, mas nós não podemos calar a voz do Espírito Santo. Não podemos, nós temos que ficar atentas a isso. E o pastor falou aqui, e Deus foi falando comigo, que muitas mulheres vêm para a igreja, a palavra é proferida, só que o Senhor falou para mim que essa palavra, às vezes, ela não consegue nem cair no nosso coração. Antes mesmo da gente ultrapassar a porta, a gente não lembra nem mais o que foi falado. Nós precisamos fazer esse exercício, de quando a gente sair do culto, a gente falar, eu não vou deixar que o inimigo roube a palavra que Deus deu hoje. Eu não vou deixar. Eu vou refletir sobre tudo que é falado nesse púlpito. E eu vou para a Bíblia. Por quê? Os cristãos de Bereia, eles ouviam o que era falado e eles procuravam na palavra para ver se batiam. Isso é o certo a fazer. Então, a gente precisa fazer isso, a gente precisa estar atentas à palavra que é falada aqui. Porque, irmãs, eu vejo assim, que é como se o Senhor lançasse a semente, e quando a semente está caindo vai cair no nosso coração, é como se viesse o pássaro do engano, o pássaro da mentira, o pássaro da dúvida, e levasse embora a semente. E aí o que acontece com a gente? A gente vira um bando de mulher infrutífera na obra. Você vai falar com a mulher assim, você tem condições de falar da palavra de Deus? Não tenho. Mas a nossa vida tem que ser um testemunho vivo. Alguma coisa Deus fez na vida de cada uma de nós aqui. Não é mesmo? Então o Senhor me incomodou muito, eu não estava preparada para falar isso não. Deus começou a falar comigo, Ele falou, fale com elas. Amém? E aí, nos alertas que nós tivemos ontem, domingo, nós precisamos ficar atenta a esse papel, a esse respeito. E outra coisa também, a gente tem que ter cuidado com quem nós estamos nos aconselhando. Às vezes, a gente vai para uma academia, às vezes a gente vai fazer um curso, ou a gente está no trabalho, e a gente começa a se aconselhar com pessoas do mundo. Pessoas do mundo não têm condições de ir aconselhar mulheres que são do Senhor. A gente precisa entender isso. A cosmovisão de uma mulher do mundo não é a cosmovisão de Cristo. Entendeu? Então a gente precisa ficar atento com quem a gente se aconselha. Às vezes a pessoa
é muito boa, fala coisas boas, mas não é o que a palavra de Deus, não vai de acordo com a palavra de Deus. E quando a gente vê, a gente está perdida. E a gente tem que ter prestar atenção. Mesma coisa na internet. Na internet, você abre o Instagram, está cheio de mestres para te ensinar como criar seu filho. Está cheio de mestres para te ensinar como você ter um relacionamento maravilhoso com o seu marido. Mas a gente não sabe quem é aquela pessoa, que fruto aquela pessoa está. A pessoa pode falar muito bem, e a gente, ai, que maravilha. E daqui a pouco a gente está fazendo com nossos filhos uma coisa que não é o que Deus pediu para fazer. Então a gente precisa de pessoas confiáveis para nos aconselhar. Outra coisa, dentro da igreja não só tem crente, dentro da igreja tem joio. E nós precisamos estar atentos a isso. Existem mulheres que ficam pegando conselho com pessoas que são joio e estão achando que estão falando com pessoas que não são. A gente precisa ficar atento. Em Coríntios 12, 2 Coríntios 12, o Senhor me fez lembrar que Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Satanás, quando ele foi tentar Jesus, ele não foi igual um bobinho, não. Ele não foi, Jesus, ele usou a palavra. Satanás sabe a palavra, de frente para trás, de trás para frente. Ele engana a humanidade desde o Éden. Então, nós não estamos brincando com um inimigo que é bobo. Então, a gente precisa ter atenção a isso. Outra coisa que o Senhor falou é que a gente precisa estar ligada com Deus. Está ligada. Porque quando a gente está ligada com Deus, nenhuma dessas vozes de engano, de medo, de dúvida, vão pairar na nossa mente. Amém? E essa coisa de a gente buscar conselhos, é como a gente vai buscar conselho com uma pessoa dentro da igreja. Primeira coisa, antes da gente abrir nossa vida, antes da gente falar qualquer coisa, nós precisamos orar ao Senhor. Vai para o teu quarto, fecha e fala, Senhor, eu quero ter amigas dentro da igreja. Eu quero sim. Me apresenta as tuas amigas. Eu garanto que Deus vai te apresentar a pessoa. Agora, às vezes a gente olha para a pessoa com aquela cara de crente, roupa de crente, fala de crente, mas na verdade aquela pessoa é boca de Satanás para a tua vida. E aí, o que acontece? Você já abriu a porta do seu coração para ela. Você já começou a dar suas intimidades para aquela pessoa, e quando você vê, você está enredada numa teia, porque o inimigo, ele não mostra a cara de início, ele vai te enredando, vai dizendo que você é maravilhosa, que você é linda, que é isso. Eu vi uma família dentro da igreja, que eu estou há 27 anos ou mais no Evangelho, em que, dentro da igreja, uma mulher começou a levantar a autoestima da outra. Ai, você é linda, você é maravilhosa. Olha, Deus tem tudo para você. Você não precisa ficar mais assim. Eu estou aqui para te levantar, para dizer que você é isso e aquilo. E a mulher, isso é uma coisa ruim? Não é. De início foi assim. Ela levantou a bola da irmã, a irmã lá na igreja, sou linda e maravilhosa. Só que ela abriu a porta da casa dela, ela começou a falar do marido, ela começou a falar dos filhos, começou a falar da intimidade, porque se sentiu o quê? Bem com aquela mulher que estava dizendo que era linda e maravilhosa. E ela começou a abrir intimidade. Sabe o que aconteceu? Não demorou muito, o diabo fez uma festa dentro da casa da irmã, que os filhos dela, que nunca tiveram depressão e síndrome do pânico, começaram a ter. Ela fez um salseiro tão grande dentro da casa da irmã, que a irmã, quando se viu, já estava enredada na teia dela. Então, quando o pastor no domingo falou sobre como se aconselhar, peça a Deus, peça a Ele, Senhor, me mostra os frutos dessa pessoa. Me mostra como é essa pessoa. Será que a família dessa pessoa está na igreja? Será que essa pessoa é uma pessoa idônea? Será? Deus vai mostrar, pessoal. Deus não nos deixa enganados. A gente não pode ficar como muita gente fica assim,
a irmãzinha da igreja, às vezes é joio. E está você falando sua vida, está botando dentro de casa. Eu já vi também irmãs perderem o marido para mulheres sozinhas, amiguinhas, que ela botou dentro de casa, e daqui a pouco a irmãzinha, santinha, bonitinha, estava dando em cima do marido dela. Eu já vi isso não é mentira. Então, eu estou aqui hoje porque o Senhor me incomodou muito. Ele falou, vocês precisam estar atentas à minha voz. E aí, como em Apocalipse fala, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está aqui nessa igreja. Amém? Ele está aqui a cada culto. Cada pessoa que sobe diante desse altar aqui, primeiro que para subir aqui, tem a liberação do Espírito Santo. A gente não coloca nenhum maluco aqui. E a pessoa tem uma vida correta diante de Deus. Então, a gente precisa ouvir o que o Espírito tem falado dessa igreja. O pastor está falando, fique atenta, não se distraia. E cuidado, como eu falei, com essas teias do engano, que quando você vê, você vai perder a sua família e a sua vida. E aí, quando o Senhor chamar, como fala aí, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo que este é o caminho, andem neles. Então vocês não vão ser enganadas. Amém? Então que nessa manhã nós possamos, a partir de hoje, calar todas as vozes à nossa volta. Quando começar a vir voz de desânimo, de engano, de medo, de pessoas, cala essas vozes, fala, Senhor, eu quero só ouvir a tua voz, me faz ouvir a sua voz. E uma forma da gente estar com essa mente protegida é comendo da palavra de Deus, é se alimentando da palavra de Deus. Amém? Eu precisava fazer isso porque Deus me incomodou muito ontem. E eu falei para o meu marido, eu vou cortar um pedaço da entrada do culto para falar isso, porque eu preciso falar o que Deus mandou eu falar. Que voz nós estamos ouvindo? Fiquem atentas às vozes. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, nessa manhã para Te glorificar, Te exaltar. Senhor, que Tu possas, Pai, nesta manhã, começar a calar, Senhor, essas vozes, Pai. Nos ensina, Senhor, a calar essas vozes, a voz do medo, Senhor. Senhor, que essa voz não domine mais a nossa vida, Pai. Senhor, te peço também, Senhor, que a voz do mundo, que muitas vezes vem nos seduzir, Senhor, que ela também seja calada, Pai. Senhor, cala a voz de pessoas que só querem nos desmerecer, dizer que a gente não é nada nem ninguém. Pai, cala, Pai, essa voz, Senhor. Senhor, que nós possamos, Senhor, viver a nossa identidade em Ti. Nós somos filhas amadas do Pai. Nós não estamos, Pai, sozinhas nesse mundo. O Senhor nunca nos abandonou e nem vai nos abandonar, Pai. Eu te peço, Senhor, cala a voz do inimigo, que vem, Senhor, deturpar a Tua palavra, para ela não chegar nem nos nossos ouvidos, Pai. Ah, Senhor Jesus, nos dá sabedoria para proteger a nossa casa, a nossa família. Oh, Jesus, não deixa a gente ser mais enganada, Pai. Ai, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, dá a cada uma de nós, Pai, discernimento espiritual, Pai. Nos apresenta, Senhor, as Tuas amigas, Pai. Queremos, Senhor, pessoas, Pai, que podemos confiar. Oh, Jesus Cristo, cuida de nós. E que nessa manhã, Senhor, queremos, Senhor, Te dar o perfeito louvor. Fica conosco, continua falando aos nossos corações. Esse culto é para Ti. Esse culto é para o louvor da Tua glória. E desde já, Pai, eu Te agradeço por tudo que irá acontecer aqui, no nome santo e precioso de Jesus. Amém? Vamos levantar e vamos louvar esse Deus. Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus. Uma coisa que eu ouvi ontem é que nós precisamos aprender a praticar a presença. Aprender a estar continuamente na presença do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Então, não perca esse ambiente. Coloque seu coração na presença de Deus, levante suas mãos, comece a exaltá-lo, comece a exaltar a presença do Senhor, comece a glorificar o nome do Senhor. Se preciso for, comece a pedir perdão. Senhor, seja engrandecido neste lugar, Deus, seja exaltado neste lugar, Deus. A Ti a honra, a Ti a glória, Senhor. Toda louvor sejam dados ao Cordeiro Santo de Deus. Recebe, Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos enganos, os nossos erros. Perdoa, Senhor, os nossos corações que às vezes se tornam duros na Tua presença. Nos permita, Senhor, Te escutar com clareza. Seja engrandecido neste lugar, seja exaltado. Vamos começar a adorar o Senhor, dizendo: exaltai. Seja engrandecido neste lugar, Senhor. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Entraremos em Tua presença nesta manhã. Oh, aleluia. Seja glorificado, Rei da Glória. Em Tua presença. Eu entrarei em Tua presença com sacrifícios de louvor. Canções te exaltarei. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado nos livraste. Do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, aleluia, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Entrarei em Tua presença, aleluia, com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Obrigado, Senhor. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Aleluia, exaltai. Aleluia, exaltai. Engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Exaltai, aleluia. Seja exaltado, Senhor. Obrigada, Pai. Ainda que a figueira não floresça, santo é o Teu nome. Tu és a minha porção. Diga isso ao Senhor. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação.
forte refúgio. É o Senhor quem nos guarda. É nele que temos a provisão. É nele que temos a nossa salvação. É nele que temos a nossa proteção. Ai de nós se não fosse o Senhor. Precisamos encontrar a nossa alegria, fonte de alegria no Senhor, o nosso prazer no nosso Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito pronto a te obedecer, um espírito inabalável. Restaura, Senhor, em nós um coração pronto a fazer a tua vontade. Senhor, quebra a dureza do nosso coração, quebra a dureza, Senhor, da nossa mente, que insiste em fazer do nosso jeito. Quebra a cadeia, Senhor, em nós. Crime, ó Deus. Crime, ó Deus. Crime, ó Deus. Um coração puro. E renova um espírito inabalável.
Santo. Seja o teu nome, Senhor. Erga suas mãos. Diga isso em forma de oração ao Senhor. Senhor, eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Senhor, eu quero ser, em nome de Jesus, uma mulher segundo o teu coração. Transforma-me, Senhor. Peça com as suas palavras. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Tenha liberdade, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Limpa-me, Senhor. Liberta-me de mim, Senhor. Liberta-me, Senhor, das minhas próprias vontades. Tenha misericórdia da minha vida. Limpa-me. Quebra, Senhor, a dureza da minha mente, do meu coração. Quebra cadeias dentro do meu coração. Abre os ouvidos espirituais para que eu consiga te ouvir com clareza. Abre a minha mente. Tua palavra diz: transforma-se pela renovação. Renova minha mente pela tua palavra. Peça. Senhor, eu preciso do Senhor. Espírito de Deus, eu preciso de Ti. Sozinha eu não consigo. Sozinha eu não tenho força. Sozinha eu só repito o que eu sempre fiz. Tem misericórdia. Senhor, ajuda-nos a melhorar. Ajuda-nos a ser transformadas. Transforma-nos. Só o Senhor pode fazer isso. Transforma-nos. Transforma-me. Peça isso pessoalmente. Eu preciso, Senhor. Transforma-me. Tira. Sonda, ó Deus, o meu coração. E vê o que em mim te ofende. O que em mim te ofende. E conduze-me pelos teus caminhos retos. Em nome de Jesus. Diga isso em nome de Jesus. A minha esperança, Senhor, é que a tua palavra diz que tudo o Senhor faz infinitamente mais que tudo que pedimos ou pensamos. Então faça essas orações perigosas. Faça essas orações pedindo: eu preciso de transformação. Crendo que o Senhor faz além do que pedimos. Crendo com a esperança na bondade e misericórdia do Senhor, que Ele é além. Ele derrama, Ele transborda. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Se tu olhar para dentro de mim,
ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, em nome de Jesus. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, merece. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a em nome de Jesus. Cumprir todo o teu querer, obediência ao Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, igual ao Glória a Deus. Abraça a sua amiga aí do lado. Isso. Deus é bom em todo tempo. Irmãs, eu tenho um único anúncio. Eu gostaria que vocês ficassem atentas a esse anúncio. Nunca. Esse anúncio é o seguinte, eu só vou dar um anúncio, por causa do tempo. Dia 25 de novembro, nós teremos o nosso encontro feminino e será num sábado. Então, eu peço que vocês convidem amigas, vocês se programem para estar aqui. Amém? Vai ser uma manhã abençoada, vai ser o último dia de encontro feminino deste ano. Então, vai ser dia 25 de novembro, às 9h30 da manhã. Depois a gente vai estar liberando os postos. Vamos fazer, por favor, um momento... antes disso, tem alguém aqui hoje que está nos visitando pela primeira vez? Não, né? Tem alguém? Não. Então, nós estamos em família. Então, vamos fazer o momento do ofertório? Irmãs, por favor. Nós vamos para o momento do ofertório. As irmãs vão estar passando os envelopes. Quem precisar das maquininhas, a Karen e a Raquel estão aí nos corredores. Quem quiser abençoar a obra de Deus, então, elas estarão passando. Pode passar. Elas vão passar com os envelopes. Nós sabemos, né, o quanto a gente, como serva do Senhor, a gente sabe da nossa responsabilidade com a casa de Deus. Então, quem quiser trazer os dízimos e as ofertas, podem estar botando na salva hoje. Não precisa trazer para mim, mas pode botar na salva. E agora as irmãs já podem passar com as salvas. Amém? Senhor Jesus,
Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos nessa manhã, Senhor, porque tu és importante nas nossas vidas, Pai. Obrigado pela tua presença neste lugar, Pai. Obrigado pelos dízimos e ofertas, Senhor, que depositaram aqui, Senhor, para suprir a necessidade da tua casa, Pai. Obrigado por cada dizimista, por cada ofertante, Senhor, que nada venha a faltar, Senhor, nas nossas casas, Senhor. Abre porta de trabalho, Deus. Oh, Deus, necessitamos muito de Ti, Senhor. Só o Senhor pode fazer o milagre que nós estamos precisando. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu convidei uma pessoa que é muito especial para mim para estar aqui. Vem, Renanda, ela vai estar trazendo a palavra de Deus. Rosilene, faz uma oração aqui pela Renanda, por favor. Hoje eu estou botando todo mundo para trabalhar. Pai querido e Pai amado, louvamos e bendizemos ao Teu nome, Pai. Te pedimos, Senhor, que Tu use a Tua filha infinitamente mais, Senhor. Que ela possa transmitir para cada uma de nós aquilo que o Senhor colocou no coração, primeiramente dela, Pai. Que ela possa ser instrumento Teu, Senhor, nesse altar. Para que vidas aqui, Senhor, possam sair daqui renovadas, transformadas, meu Pai, pelo poder da Tua palavra. Porque aqui nesse altar, Pai, é pregada a Tua palavra. E hoje não vai ser diferente. Capacita a Tua filha, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Bom dia, igreja, a paz, Deus abençoe a todas nós, né? Que amanhã é abençoada, eu acho que se eu fosse embora agora eu já estava satisfeita. Uma palavra já abençoada, né? Para a igreja, para a edificação da igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui essa manhã, é um privilégio servir ao Senhor, eu sempre falo isso. E o Senhor sempre coloca pessoas muito especiais do nosso lado nessa caminhada. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. O texto que a gente vai expor hoje é Romanos 12. Vou abrir aqui minha Bíblia, vamos abrir. Essa Bíblia não é minha, é do meu marido, que vergonha, eu ainda não tenho NAA, só tenho NVI, porque eu amo a NVI. Mas eu vou ler na do meu marido. Amém? Vamos lá. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade.
Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Irmãs, sim, eu li o capítulo todo. Nós vamos falar desse capítulo nessa manhã. Quando a Adriana me chamou para estar aqui, o Senhor, né? Que o Senhor quem nos chama para fazer a sua obra. Eu já estava estudando o livro de Romanos. Então, assim, acho que foi só uma confirmação das coisas, né? Então, a gente vai ouvir nessa manhã. Eu tenho o tema dessa mensagem nessa manhã: vivemos para a glória de Deus. Paulo, quando ele escreveu essa carta à Igreja Cristã de Roma, ele provavelmente estava em Corinto, e acredita que quem levou essa carta para Roma foi Febe. E o tema central dessa carta de Paulo à Igreja de Roma é a revelação da justiça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Isso quer dizer uma justiça que julga o pecado na cruz de Cristo e, ao mesmo tempo, manifesta a sua misericórdia salvadora. Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, para tratar algumas questões específicas de dentro da Igreja de Roma, entre os cristãos judeus, que os judeus cristãos observavam a lei, eles viviam conforme a lei, como de costume da época, e os cristãos gentios, que viviam livre dessas restrições das leis mosaicas. E isso gerava as tensões dentro da igreja. E como que chegou nesse momento, assim, né? O imperador Cláudio, o imperador romano Cláudio, seu reinado durou 13 anos. E quando ele assumiu o reinado dele, ele expulsou os judeus de Roma. Então, a maior parte da igreja de Roma, ela era composta por cristãos gentios, né? Então, quando acabou o reinado dele, em 54 depois de Cristo, os judeus retornaram a Roma, e aí, 3 anos depois, o Paulo viu que tinha essa necessidade de escrever a igreja de Roma para tratar essas questões dentro da igreja, né? A carta que Paulo escreveu para a igreja de Roma, ela tinha 2 objetivos. O primeiro objetivo é a glória de Deus, porque tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Mas Paulo gostaria que Roma fosse a sua base de operações. Através de Roma, ele iria proclamar o evangelho na Espanha. Então, Paulo escreve essa carta para os romanos, para que eles estivessem unidos no evangelho e que eles compreendessem como tratava essas questões que os dividiam dentro da igreja. Porque uma igreja dividida, irmãs, elas não tem como se expandir. Então, a gente precisa tratar as questões dentro da igreja para a gente poder expandir o reino de Deus. Tudo bem? Ele precisava que a igreja estivesse unida. E Paulo, na carta aos Romanos, ele aborda diversas questões. Os principais assuntos que ele aborda é que todos nós somos pecadores e precisamos ser salvos. Ele ensina que a lei mosaica não consegue combater o pecado. Ensina que, por meio da justiça de Deus, o pecado é julgado e a salvação é concedida. Ele ensina que a vinda de Jesus Cristo encerrou a antiga aliança e se iniciou a nova aliança.
Ele ensina que a morte expiatória de Jesus Cristo é o centro do plano divino da salvação. Ensina que a nossa justificação é somente por fé, nós temos que ter fé. Que existe uma esperança segura de glória que está por vir para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que aqueles que morreram com Cristo e que desfrutam da obra do Espírito Santo são capacitados a viver uma nova vida. Amém? Então, a gente precisa do Espírito Santo para viver essa nova vida em Cristo Jesus. Ele ensina que Deus é soberano na nossa salvação e Ele opera todas as coisas de acordo com o seu plano, que Deus cumpre as suas promessas de salvação, tanto para judeus quanto para gentios. E o último ponto, assim, um dos pontos, né, que é o que a gente vai falar hoje, é que a graça do Evangelho chama cristãos à santidade pessoal, a serviço mútuo, a cidadania correta e amor sincero pelo próximo em Cristo. É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. A justiça de Deus na nossa vida diária, que é o dom da justiça salvadora, que nós já somos salvos, nos leva a uma nova vida. Quando Deus nos salva, Ele nos conduz a uma nova vida. É uma nova maneira de viver. Então, em Romanos 12, nós temos as instruções necessárias para a gente viver essa nova vida. Então, eu vou esmiuçar Romanos 12, de acordo com as instruções que Paulo deu à igreja. Nós devemos ter dedicação total a Deus e nos entregarmos totalmente a Ele. Essa é a única maneira de viver que agrada a Deus. Não tem outra maneira de viver que agrade a Deus, senão com a nossa total entrega a Ele. Não tem como você agradar a Deus de outra forma. Tanto o nosso corpo quanto a nossa alma pertencem ao Senhor. Quando Paulo diz no versículo... Calma aqui, ó, o vento voa aqui. Quando Paulo diz no versículo, ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, ele quer dizer que nós estamos vivos entre os mortos. Nós não estamos mais vivendo num caminho de pecado que nos leva à morte, mas nós já desfrutamos da nova vida com Cristo, que nos leva à vida eterna. Morremos para nós mesmos e vivemos com Cristo. Então, é dessa maneira, nós matamos os nossos desejos, as nossas vontades, para vivermos de acordo com como Cristo quer que vivamos. Ele fala que este é o culto racional de vocês. Não são mais sacrifícios de animais. Jesus já foi o sacrifício perfeito e suficiente para nos perdoar, nos salvar dos nossos pecados. Ele se refere num sentido mais amplo. Agora inclui o quê? Nos oferecermos a Deus, já oferecer a nossa vida a Deus. Nós temos que resistir a tudo que é contrário a Deus. Nossa vida foi transformada. Ele diz aqui, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar. E experimentar, irmãs, no grego, quer dizer descobrir algo de valor, colocando em uso ou testando na prática. Ou seja, nós devemos praticar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está aqui, gente. Ela está na Bíblia. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o nosso manual. É assim que nós devemos viver. E aí, a gente entra numa questão que é uma pergunta. Mas quais são as marcas da comunidade cristã? Então, aí Paulo começa a falar quais são as marcas da comunidade cristã. Paulo mostra que nós não, no versículo 3, ele fala, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Paulo mostra que não somos iguais e não estamos competindo umas com as outras. Não existe competição na igreja. Nós estamos juntas no mesmo propósito, né? Deus concedeu a cada um uma medida de fé diferente. Cada uma de nós estamos num desenvolvimento, numa etapa, aprendendo uma coisa a respeito do reino de Deus.
né? Então, a gente tem que ir caminhando, a gente tem que ir respeitando as diferenças uns dos outros. Ele também nos ensina a nos avaliarmos, não avaliarmos o outro, de forma realista, na proporção certa, nem mais nem menos. Eu sou muito boa, será que é mesmo? Eu nem sou tão boa assim, será? Você tem que avaliar você mesma de acordo com a proporção que Deus te deu, de acordo com a medida que Deus está te avaliando. Nem mais, nem menos. No versículo 4, ele fala que nós somos um corpo com vários membros. No versículo 4 e 5, né? Então, a gente vê a igreja em sua diversidade e em sua unidade. Nós somos um corpo composto por muitos membros, onde cada membro exerce o seu papel, exerce a sua função. Então, nem todo mundo vai ser músico, nem todo mundo vai ser preleitor, nem todo mundo, mas todo mundo tem o seu papel, a sua função, o seu desempenho dentro da igreja. Então, todos nós temos que trabalhar na obra do Senhor. Todos nós temos que exercer a nossa função, o nosso papel dentro do reino de Deus. No versículo 6, ele fala do dom da profecia. Me chamou a atenção porque eu acho que o dom da profecia é um dom muito sério. Não que os outros não sejam, tudo que Deus nos dá é muito sério. Amém? Então, assim, o dom da profecia, ele tem a capacidade de destruir ou de edificar. Então, nós temos que quem recebe esse dom tem que ter muito cuidado. A gente só pode falar desse dom se a gente tiver fé e convicção que o Espírito Santo está verdadeiramente nos revelando aquilo. A gente não pode exceder aquilo que o Espírito Santo tem nos colocado. Se o Espírito Santo falou assim, X, você não vai falar X e Y, você vai falar exatamente o que o Espírito Santo colocou no teu coração. Quando você recebeu uma profecia, você ora ao Senhor, você pede para Ele confirmar, para você não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Amém? No versículo 7 e 8, ele fala de outros dons, e nós devemos nos concentrar e aplicar as nossas energias nos dons que Deus nos deu. Então, ele destaca 3 atitudes necessárias no exercício desses dons que ele dá. Aqueles que ajudam financeiramente não devem ser mesquinhos, devem ser generosos e dar com alegria. Porque se Deus te deu esse dom de você ajudar financeiramente o seu próximo, você não tem que dar por uma obrigação, você não tem que dar a contragosto, você tem que exercer aquilo com generosidade. Isso está na Bíblia. A gente acabou de ler, aqueles que... Cadê? Deixa eu achar o versículo. Aqueles que contribuem com generosidade, está na palavra. Deus nos manda ser generosos. Se a gente contribui financeiramente, a gente tem que ser generoso na nossa contribuição. E a gente tem que dar isso com alegria, não só por uma obrigação, mas com alegria. Os que lideram, a gente não, ele fala assim, os que lideram não deem lugar à preguiça, é isso? Deixa eu ver aqui. O que preside com zelo. Então, nós temos que, aqueles que lideram, eles têm que ter zelo no que eles fazem. Os que lideram, eles não têm a quem prestar conta. Então, eles não podem fazer aquilo de qualquer forma. Porque, na verdade, aqueles que lideram, às vezes, não têm a quem prestar conta aqui, no terreno. Mas ele presta conta a Deus. Então, aqueles que lideram assim, não pode ser preguiçoso. Ele tem que ser zeloso naquilo que ele faz. Tem que ter cuidado com a preguiça. Então, é isso que Paulo coloca para a gente. E os que exercem misericórdia com os feridos não devem se cansar. E esse cansar não é o físico. É aquela coisa assim, já ajudei muito, não vou ajudar mais não. Não, gente, se Deus te deu o dom de ajudar, de exercer misericórdia, você vai servir com alegria continuamente. Não é de qualquer maneira, não é... cansei, não vou fazer. Não, você continua com alegria, porque quando a gente serve aos nossos irmãos, a gente serve a Deus. Amém? E o restante desse capítulo é uma descrição da vida que é agradável a Deus. No versículo 9, ele começa falando do amor. E o amor
ele lidera a lista, ele é envolto pelo mandamento de Jesus no Evangelho de João. No capítulo 13, versículo 34 e 35, ele diz lá, Jesus diz, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. De qualquer maneira, assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Olha que frase, esse final para mim é sensacional. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, quando a gente tem amor um pelos outros, nós somos reconhecidos como os discípulos de Jesus. Eu li isso, eu falei, gente, é tremendo. Exercer amor nos mostra que somos cristãos. Revela Cristo em nós, quando a gente exerce amor. Nós devemos amar como Cristo ama. Quando a gente ama assim, Cristo é visto em nós. E esse amor, irmãs, ele não é envolto em sentimentos. Não é sentimentalismo. O amor que Deus nos ensina, ele é em decisão e atitude. A gente decide amar. Porque se a gente só espera um sentimento, esse sentimento às vezes não vem. Porque não é fácil, às vezes, a gente amar uma pessoa que a gente não gosta muito, né? Então, a gente tem que decidir amar. E a gente ama com atitude. A gente exerce o amor. Não é só eu amo da boca para fora. Eu te amo, minha irmã, porque Deus me ensina a te amar. Mas você exerce esse amor, você tem atitude de amor pela sua irmã, pelos seus irmãos em Cristo. E aí, ele, no final do versículo, deixa eu só lembrar aqui. Versículo 9. Ele diz assim, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. E da mesma maneira que a gente decide amar, a gente decide a não odiar o nosso próximo. A gente decide a nos apegarmos ao bem. Porque é muito difícil exercer o amor quando a gente está magoado, quando a gente está triste com aquela pessoa. Mas a gente tem que decidir a não nos apegarmos ao mal, a não nos apegarmos ao ódio. É uma decisão. E essa decisão, ela vem com atitudes. No versículo 10, ele fala assim, amem uns aos outros com amor fraternal. É sobre a mesma coisa, ainda é amor, só que ele acrescenta fraternal. Essa palavra, ela denota uma afeição natural que existe entre os irmãos de sangue, não é? A gente naturalmente ama os nossos irmãos de sangue. Então, é assim que ele fala para nos amarmos. Assim como é um amor natural com os nossos irmãos de sangue, nós somos uma família. A gente está falando do Outubro da Família, e nós somos uma grande família, nós somos irmãos em Cristo. Então, devemos nos amar, devemos amar de forma fraternal, como Paulo nos fala. Ele também fala da honra, né? Que devemos, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. A gente, às vezes, fica preocupado em receber honra, né? Só que, na verdade, quando a gente se preocupa com isso, a gente contamina o nosso serviço. Porque a gente tem que... Como é que Jesus veio servir? Ele veio servir esperando alguma coisa em troca da gente? Tem alguma coisa que a gente possa fazer em troca pelo que Jesus fez por nós? Não. Então, se a gente presta algum serviço esperando receber algo em troca, a gente está contaminando o nosso serviço. Então, a gente não tem que fazer nada preocupado em receber honra. Então, compete a nós servirmos uns aos outros, honrando os nossos líderes. E os líderes, na Bíblia, a gente aprende o quê? Que as lideranças, as autoridades são instituídas por quem? Por quem, irmãs? Por Deus. Então, o nosso pastor é uma liderança. O nosso líder de ministério é uma liderança. Então, nós devemos servir uns aos outros, honrando os nossos líderes,
com a excelência do nosso serviço, que nós não fazemos para pessoas, mas fazemos para Deus. Então, nós temos que fazer o nosso serviço com excelência. E não só dentro da igreja, no nosso trabalho, a nossa faculdade, o nosso professor é um líder. Então, nós devemos estar sempre honrando os nossos líderes que são instituídos por Deus e fazer o nosso serviço com excelência, que não é para homens, é para Deus. E assim, quando a gente honra os outros, quando a gente honra os nossos líderes, quem a gente está honrando, irmãs? A gente está honrando a Deus. No versículo 11, ele fala, eu adorei esse versículo, gente, porque já é algo que Deus vinha falando comigo há muito tempo. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Gente, não devemos dar espaço à preguiça e devemos ser zelosas com o reino de Deus. Devemos servir a Deus de todo o nosso coração. Alguém sabe o que é zelo? O que significa a palavra zelo? Cuidado. Mais alguém? Então, eu fui no dicionário e fui pesquisar o que é zelo. Grande cuidado e preocupação, que se dedica a alguém ou algo. Forte disposição, diligência, empenho aplicado na realização de algo. Pode ser tarefas, deveres, obrigações religiosas. Então, nós devemos ter cuidado com o nosso serviço ao Senhor. Cuidado com a nossa santidade, porque nós temos que nos apresentarmos ao Senhor de maneira santa. A gente não pode chegar a Deus de qualquer maneira, não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer forma. Gente, é Deus. Deus é o Deus da criação. É Ele quem nos dá o fôlego de vida, é a fonte de todo conhecimento e poder. Não podemos tratar Deus como as coisas comuns da vida. Deus é Deus. Se a gente abre o olho de manhã, é porque Deus permitiu. Deus é quem nos dá todo o conhecimento, Deus é quem nos dá o fôlego de vida, é Deus. Então, vamos tratar as coisas de Deus, vamos tratar o reino de Deus com zelo. É só dentro da igreja? Não, porque a nossa vida é testemunho lá fora também, não é só dentro da igreja. O zelo nós temos que ter o tempo inteiro. O nosso corpo é o que, irmãs? Templo do Espírito Santo. Então, nós temos que ter zelo com o nosso corpo, com o que os nossos olhos veem, com o que os nossos ouvidos ouvem. É isso que nós devemos fazer, ter zelo em todo o tempo, inclusive com o nosso corpo, inclusive com o que fazemos lá fora. No versículo 12, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes e perseverem na oração. Irmãs, a nossa esperança é uma esperança qualquer? Não, a nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança é a glória de Deus. Nós temos que ser pacientes nas nossas tribulações, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, e as nossas tribulações aqui, elas são tão passageiras. E se a gente for comparar com a eternidade que a gente vai ter em Cristo, que não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor. Então, vamos perseverar nas orações. Eu oro há 10 anos por uma cura, eu oro há 5 anos pela conversão. Continue, persevere em oração. Se você já está há tanto tempo orando por uma situação, fala assim, Deus, muda a minha forma de olhar, porque às vezes é só uma questão de perspectiva. Então, pede para Deus mudar a sua forma de olhar, mas continua orando pelo propósito que você tem orado. Persevere em oração, persevere, porque Deus ouve as nossas orações, e Ele trabalha no tempo dEle, Ele prepara o nosso coração, Ele nos molda de acordo com aquilo que temos pedido, de acordo com o propósito dEle. Amém? O versículo 13, ajudem a suprir as necessidades dos santos e pratiquem a hospitalidade. Esse versículo fala por si. Devemos ajudar uns aos outros.
precisamos ajudar uns aos outros, porque hoje eu posso estar bem financeiramente, posso estar com a minha casa cheia, e o meu irmão pode estar precisando, e eu posso ajudar a encher a despensa do meu irmão, amém? Amanhã pode ser ao contrário. Então, nós precisamos sempre ter essa questão de ter cuidado com o outro. A gente precisa ter um zelo com as nossas irmãs, com os nossos irmãos em Cristo, porque famílias passam por necessidades. Então, a gente tem que ter esse cuidado um com o outro, amém? E aí, no versículo 14, esse versículo falou muito comigo também. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Gente, como eu já falei, Deus é o Criador de todas as coisas, né? Ele criou todas as coisas, criou todos os seres humanos, seja ímpio, seja cristão, mas Ele criou a todos, amém? E se Deus, Ele exerce a sua bondade para os ímpios, quanto mais nós não devemos exercer. Então, a gente jamais deve amaldiçoar alguém. Cristo é o nosso maior exemplo. Quando Ele estava na cruz, Ele foi muito humilhado, e Ele não precisava estar ali. E, em momento algum, naquele momento de sofrimento, Ele falou assim, amaldiçoem todo mundo. O que Ele falou na cruz, quando Ele estava lá? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, se Jesus não amaldiçoou os inimigos dele, aquelas pessoas que o crucificaram, que o colocaram ali, um povo que ele veio por aquele povo, rejeitou, e ele não amaldiçoou, a gente vai amaldiçoar alguém? Não. Se alguém te fez mal, você ora pelaquela pessoa, para ela ser abençoada. Amém? Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Momento de alegria é bom, né? Todo mundo está presente, todo mundo vai para a festa. Na hora que chora, manda uma mensagem, Deus conforte. Não é assim, irmãs, porque eu não sei vocês, mas eu acredito que não seja só comigo, porque Deus não trata de forma especial ninguém. Mas tanto quanto eu estou alegre, quando eu estou triste, se chega alguém e sorri comigo ou chora comigo, eu sinto o amor de Deus através da vida das pessoas que se aproximam de mim. Então, a gente precisa estar junto das pessoas, independente das situações, independente das circunstâncias. Nós temos que estar em comunhão, nós temos que estar no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de dúvida. Nós temos que estar uns com os outros. Amém? Versículo 16. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nós somos o povo de Deus, como eu já falei, a gente não está competindo. A gente está caminhando para onde, gente? A igreja do Senhor está caminhando para onde? Para a terra celestial. Então, a gente está caminhando no mesmo propósito, estamos seguindo para o mesmo alvo. Todos nós temos a mesma missão aqui na terra, que é o quê? Glorificar o nome de Deus. Eu falei o que no início? Qual é o tema? Vivemos para a glória de Deus. Então, nós temos que glorificar o Senhor. Essa é a missão da igreja aqui na terra. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós precisamos compartilhar com o nosso próximo. Pois tudo que temos, tudo que somos, provém de quem? Do Senhor. É o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos supre. E tudo que nós recebemos, nós não devemos reter só para a gente tem que compartilhar. Da mesma maneira, a gente não sabe tudo, a gente não tem tudo, e a gente tem que ter humildade para aprender, para receber e para aprender do Senhor. Amém? E dos nossos irmãos, porque o Senhor usa as pessoas ao nosso redor para nos ensinar, amém? Eu não sei isso tudo aqui porque, eu sei. Não, eu tive pessoas e tenho pessoas e vou ter pessoas até o final da minha caminhada cristã que vão me edificar, que vão me ensinar, amém? E assim, com toda a igreja. Já falei que Deus não trata ninguém de forma especial, somos todos iguais. O que eu recebo, eu tenho certeza que outras pessoas recebem.
E aí, do versículo 17 ao 21, ele fala sobre não retribuir o mal, não se vingar, né? Então, eu vou colocando aqui. No versículo 17, ele fala: não paguem o mal a ninguém, não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Então, se alguém fez o mal, eu já falei isso no outro versículo, a gente retribui com o bem. Amém? No versículo 18, se é possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Gente, somos todos pecadores. Amém? Não somos perfeitos. E por mais que a gente nos esforce para viver em paz uns com os outros, os nossos pecados acabam afetando as nossas relações. Então, Paulo reconhece que nem sempre vai ser possível viver em paz com todos, mas nós devemos nos esforçarmos para termos paz, porque a gente precisa dessa paz, para não ter contendas, para não ter divisão, porque isso não faz parte do reino de Deus. Então, a gente deve sempre se esforçar pela paz. A gente deve sempre lutar contra o pecado que habita em nós, porque é o pecado que fica tentando tirar a nossa paz, mas a gente tem que nos esforçar para que essa paz não seja tirada de dentro do corpo da igreja. Amém? Versículo 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A orientação de Paulo é que não façamos justiça com as nossas mãos. Por mais tentador que isso seja, irmãs. Não é para a gente fazer justiça com as nossas mãos, não, tá? Você não vai enforcar a irmãzinha, não, entendeu? Desde que a justiça é do Senhor. Amém? No versículo 20, faça o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E vou ler até o 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. Essa parte também falou muito ao meu coração. Porque quando a gente faz o bem para aquele que nos fazem mal, a gente está dando a chance daquela pessoa se arrepender. Vocês sabiam disso? Porque se a gente retribui o mal com o mal, a gente está alimentando o quê? O mal. Aquela pessoa não vai se arrepender. Está vendo? Fulano é ruim mesmo, por isso que eu fiz aquilo. Mas se a gente retribui o mal com o bem, a gente está dando a chance daquela pessoa se arrepender. E além da gente estar dando a chance daquela pessoa se arrepender, a gente está reconhecendo que Deus os castigará se eles se recusarem a se arrepender. Porque Deus que vai cuidar daquela situação, não é a gente. O nosso papel é responder à maldade que nos fazem com o bem. E a Deus compete as demais coisas. A Deus compete o castigo, a Deus compete o arrependimento. Aquela pessoa ali, ela está tendo a oportunidade de se arrepender do que ela fez. Amém? E aí, o versículo 21 encerra de uma maneira, né, que a gente já falou aqui. Devemos vencer o mal com o bem. E eu queria encerrar com um versículo que está no capítulo 13 de Romanos, versículo 14. Posso ler? Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Todas essas exortações que Paulo nos deu podem ser resumidas nesse apelo. Revistam-se do Senhor. A metáfora de vestir uma roupa implica não apenas imitar o caráter de Cristo, mas também viver em íntima comunhão pessoal com Ele. Então, a partir do momento que a gente se reveste de Cristo, porque é Cristo quem nos dá essa capacidade de amar,
É Cristo quem nos dá essa capacidade de retribuir o mal com o bem. Então, quando a gente se reveste de Cristo, a gente consegue cumprir essas exortações. Então, a gente precisa praticar tudo que Deus tem colocado para nós, praticar a vontade dEle. E assim a gente experimenta a boa, perfeita e agradável de Deus. Amém? Porque assim, embora a gente tenha uma nova vida, a gente todo dia tem que renunciar constantemente aos desejos da nossa carne, satisfazer as nossas vontades. A gente tem que constantemente rejeitar os desejos da nossa carne. Então, a gente rejeita isso para quê? Para Cristo viver em nós. E aí, vou colocar 6 aplicações práticas para a gente de tudo que a gente ouviu aqui nessa manhã. Nós somos todos pecadores e imperfeitos, amém? Da mesma maneira que eu ferir alguém, alguém vai me ferir. Ah, não, eu jamais vou ferir alguém. Vai. Nós vamos ferir uns aos outros. E o que a gente faz com isso? A gente perdoa e continua fazendo o bem aos nossos irmãos. É assim que a gente tem que fazer. Tá? A gente tem que liberar o perdão, a gente tem que receber o perdão e continuar fazendo o bem aos nossos irmãos. Nós devemos, segunda aplicação, nós devemos respeitar os nossos irmãos, reconhecer que somos diferentes, nós somos diferentes uns dos outros, vamos ter limitações, vamos pensar diferente, vamos ter perspectivas diferentes da mesma situação. Então, a gente tem que respeitar as diferenças uns dos outros e nós temos que aprender a enxergar os nossos irmãos com os olhos de Cristo, porque Cristo nos vê de uma maneira diferente. Cristo nos vê da maneira que Ele tem nos moldado. E é assim que a gente tem que olhar para os nossos irmãos, da maneira que Cristo vê. Quando a gente faz isso, a gente está amando o nosso próximo e está refletindo o amor de Cristo, amém? Foi aquilo que eu falei, a gente tem que, no versículo 13, a gente tem que se preocupar com a nossa santidade. A gente exorta o nosso irmão em amor, exorta a nossa irmã em amor, exorta. Mas a gente tem que primeiro se preocupar com a nossa santidade pessoal. Amém, igreja? Eu falei também que a gente não deve se aproximar do reino de Deus, das coisas, a gente não deve se aproximar do Senhor de qualquer maneira. Devemos servir a Deus de maneira zelosa, com empenho, com grande cuidado, e é assim que a gente tem que servir ao Senhor, amém? Cuidar da nossa santidade e servir ao Senhor de maneira zelosa. Nós somos um corpo, não somos igrejas sozinhos, não existe ser igreja sozinho, precisamos um dos outros, precisamos estar em comunhão. A palavra de Deus diz que é na comunhão dos santos que Ele derrama a sua bênção. Então, precisamos estar juntos, unidos uns com os outros. Somos um corpo, não somos corpo sozinho, não. Somos um corpo. Todos esses membros, todos esses papéis, todas essas funções, somos um corpo. Amém? Quando exercemos todas as marcas da comunidade cristã, estamos mostrando ao mundo a nossa cidadania, mostrando a quem pertencemos e estamos glorificando a Deus. É esse o nosso propósito. Vivemos para a glória de Deus, vivemos para glorificar ao Senhor. Amém? Deus não disciplina a sua igreja para sermos bonzinhos, para sermos corretos, para sermos justos. Isso aí é uma consequência da vida cristã, amém? Mas Ele nos forja para a edificação e a expansão do reino dEle. Ele nos molda para o glorificarmos. A Bíblia, irmãs, embora ela seja um manual para a gente, ela não é sobre nós. A Bíblia é sobre Deus, amém? Então, que a gente possa buscar a Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está buscando a Deus, porque a Bíblia é sobre Deus. A Bíblia nos ensina a vivermos da maneira que Deus quer. Amém? É isso que eu queria deixar para as irmãs hoje. Amém. Quem recebeu de Deus aqui? Amém. Olha quanta coisa o Senhor quer que a gente revisite. Quando chegar em casa,
Pega Romanos 12 de novo, volta lá, lê e vai, porque é o tipo de texto que a gente tem que estar sempre revisitando, porque quando a gente dá bobeira, a gente já não está mais fazendo isso, amém? Então, a gente precisa isso, a gente precisa viver a palavra. Ponha em prática o que está nessa palavra. Quando a gente põe em prática, a nossa vida fica assim, totalmente transformada. Amém? Então, agora nós vamos orar. Eu vou despedir vocês, nós vamos ter um momento de comunhão lá atrás. Não vá embora correndo, porque tem gente que sai daqui quase tropeçando aqui no caminho, com tanta pressa. Vá ali, converse, tome um cafezinho e depois vá em paz para casa, amém? Ó Pai amado, Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Senhor, obrigada pelo maná, Senhor, que tu nos deste nesse dia. Quantas coisas, Pai, o Senhor está nos fazendo refletir. Ó Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, que a Renanda trouxe de Romanos 12, se torne viva em nosso coração. Senhor Jesus, que possamos colocar essa palavra em prática, Pai. E, Senhor, não podemos esquecer jamais, Senhor, que o mandamento principal é o amor. Ah, Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque tu tem cuidado de nós, tu tem cuidado da nossa igreja, tu tem cuidado, Senhor, de cada um que faz parte da igreja. Obrigada, Pai, pelo teu carinho, pelo teu amor. Agora te peço, Senhor, que tu possas abençoar, Senhor, esse momento de comunhão que teremos lá atrás, abençoa os alimentos, abençoa cada irmã que com generosidade também trouxe para abençoar essa hora, abençoa também, Senhor, depois do nosso dia, tudo que iremos fazer, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja à frente, e Senhor, tu sabes, Pai, o que cada uma de nós tem pedido aqui dentro do coração. Cada uma de nós, Senhor, trouxe algo para ti. E, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa cumprir isso de acordo com a tua vontade e o teu querer. E continua, Pai, nos ensinando. Continua, Senhor, derramando, Senhor, do teu agir sobre as nossas vidas. Como a Tayaná hoje trouxe, que cria em nós, Pai, um coração novo, Senhor. Transforma-nos a cada dia, que a cada dia possamos, Senhor, buscar ser mais parecidas contigo. E desde já, Pai, eu te agradeço por tudo, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãs. Aqui.